Bom dia, bom dia, bom dia! Ah, Londrina, sua linda, Londrina, cidade maravilhosa, cheio de encantos mil! Eu sei que essa música é do Rio de Janeiro, mas eu tomei ela para mim e eu sempre cumprimento todos vocês, aqui os nossos vizinhos, aqui os londrinenses, a você que é londrinense ou não londrinense, que reside nessa linda e maravilhosa cidade. Para você que está passando por Londrina, seja bem-vindo. Essa cidade é cosmopolita, essa cidade é moderna, essa cidade é bacana, ela é gostosa de se viver. Para você que está do outro lado do mundo, ouvindo tudo aquilo que a gente está comentando, trabalhando e divulgando da cidade de Londrina, você também é muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube e para você que está agora na 91,7 nos ouvindo. É o seguinte, hoje um bate-papo muito interessante sobre a Rua Paranaguá, é uma rua aqui de Londrina, para quem não é de Londrina, tá bom? E tem seus dilemas, porque é uma rua que até então tem muitos bares, restaurantes, e aí tem um barulho, tem uma certa algazarra no bom sentido que está incomodando os vizinhos, mas tem o lado também dos proprietários que têm a sua defesa. Por isso que hoje eu resolvi ter aqui vários convidados especiais. Você já observou aí pelas imagens, nós temos aqui o João Gouveia, ele é presidente da Associação da Rua Paranaguá. Bom dia, João! Bom dia, Marcão. Bom dia ao Celso. Bom dia, Giovanni. Bom dia ao ouvinte. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa cidade, da Paranaguá, onde eu estou localizado hoje com o meu comércio, e a gente desvendar alguns mitos. Verdade. E falar algumas verdades também, que a Paranaguá também não é esse bicho de 7 cabeças. Muito bem! Giovanni Matos, vereador de Londrina. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Marcão, Celso, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Pai Querer, também assistindo aí pelo YouTube. Uma honra estar com vocês aqui. Nós estamos aqui também como intermediadores, né? Tentando trazer soluções para a população numa cidade que tem que ter a vida ativa e tem que trazer sossego também. Olha a dificuldade, né, do poder público. Estamos aqui para representar a nossa Câmara Municipal. Muito bem, Celso Pimentel, para quem não conhece, Celso Pimentel é lá do H2 Show. Rapaz do céu, desde que eu tinha cabelo eu ia lá, cara. Meu Deus do céu. Quanto tempo você está lá? 30 anos já, Marcão. 30 anos, Celso Pimentel. Ele é vice-presidente da Brasel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, uma entidade com mais de 6 milhões de bares e restaurantes no Brasil, uma entidade que eu participo há mais de 20 anos, desde que chegou nessa cidade, e eu tenho um prazer muito grande de mostrar que tudo isso está acontecendo para o bem da cidade, né? Nós estamos aqui exatamente para a gente tentar, não resolver, mas pelo menos achar alguns caminhos. Terei durante o programa de hoje também vários depoimentos de várias pessoas, então só para você ter uma noção de quem é que vai entrar aqui conversando com a gente. Ângelo Pamplona, presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, ACIL. Emanuel Gomes, que ele é presidente da Câmara de Vereadores de Londrina. O Ovanes Gava é presidente do Sincoval, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina. O Marcelo Canhada, nosso secretário, vereador de Apucarana, o apelido dele é vereador Recife, mas ele não é de Recife, já foi de Recife, mas ele é de Apucarana, com uma lei que já foi implantada. E também o Tenente Coronel Vila. Então nós temos muita gente aqui e eu aguardo também o presidente, né, da Abrasel, quem sabe... Como que é o nome dele? Doutor Henrico. Doutor Henrico, ele nos manda o vídeo dele para a gente bater um papo aqui para esclarecer também. A princípio, vamos ouvir o João. João Guilherme Gouveia, sócio proprietário e diretor comercial das lojas do Grow Club. Growlers Club. Growlers Club, formado em administração de empresas pela Unopar em 2009, pós-graduado em empreendedorismo pela Unopar em 2011, MBA em gestão financeira pela ISAE FGV, além disso, cervejeiro desde 2014, síndico desde 2017 e presidente da ARPU, Associação da Rua Paranaguá Unida. Então você poderia ter ido pelo lado da graduação, como empreendedor, administração, cervejeiro, e aí você uniu tudo isso e você hoje é dono de um boteco. Porque os caras têm costume de falar assim, você é dono daquele boteco? Pô, cara, eu tô estudando um monte, cara. O coração mandou, né? Não teve jeito. Exatamente, o Só coração faltou mandou. colocar uma mesa de sinuca lá e ia ficar completo daí. Ah, verdade, verdade. Ô, João, há quanto tempo é o bar, o entretenimento na sua vida? Eu falo que desde quando eu comecei a mexer com cerveja, 2014, começou uma coisa por hobby e virou minha profissão hoje. Em 2018 eu tive a oportunidade de montar o bar no segmento de cerveja artesanal. E então a gente já tinha uma outra loja no Mercadão da Prochê e a gente montou ali na Paranaguá, mas não era esse
alvoroço todo. Há quanto tempo você está na Paranaguá? 5 anos. E há quanto tempo você está no Mercadão? 6 anos. Mercadão lá da Prochê. Da Prochê. Tá. E no começo, assim, o Paranaguá foi uma coisa natural. Ela... Quem foi o virar primeiro essa que chegou rua. lá? Você lembra? Eu acho que foi o Varanda. O Varanda hoje é o bar mais antigo da Paranaguá. Acho que deve ter aí seus 23, 25 anos. O Varanda foi o primeiro. Isso. Aí logo ali em torno começaram a aparecer outros bares. Máximo Villa, John Groats, o Bodega, Na frente, como que é o nome daquele na frente que é alto? o Shop Club. É, o Shop Club. Shop Club. A gente, Shop Club, foi praticamente na mesma época, um mês de diferença. Entre ali perto da JK, que agora é um estabelecimento de moda que acabou de inaugurar ali. Isso, Foi uma choperia ali, Uma né? choperia. Uma choperia. Tinha aquela chopp na mesa, tal, Exatamente. confraria, era bem legal. Santo Ponto. Santo É, Ponto. isso Do mesmo. Santo Ponto até na outra ponta da Paranaguá, são quantos bares e restaurantes? Hoje nós temos, só na Paranaguá, hoje, 35 estabelecimentos entre bares e restaurantes. Essa que é a sua representatividade. Isso. Tá bom. Hoje nós estamos ali, nem todos são filiados à associação, mas a gente tem uma conversa muito ampla com todos, por mais que não estão na associação, nós conversamos com todos, tentamos orientar boas práticas. Isso é uma das coisas que eu tento frisar desde o começo. Quando a gente abriu, a gente conversava muito. Então levou-se aí uns 4 anos para os bares entenderem que nós não somos concorrentes. Nós somos fortes porque todos estão lá. E teve um porquê de todo mundo ir para lá? Ou foi por causa do Varanda, que foi o primeiro, aí o público começou a aparecer? Foi o algo segundo, natural. o terceiro? Foi natural. Foi natural. Ninguém natural. organizou. Não. Vamos abrir lá na Paranaguá? Ou abre você Mas, também? Marcão, você lembra, a Higienópolis passou por isso há muito tempo atrás. Eu sou desse tempo. Então, depois A João migrou Cândido. para Maringá. Lembra? Avenida Maringá? Avenida Higienópolis, concordo com você. Avenida Higienópolis teve uma época que nós tínhamos lá 10, 15, 20 Sim. bares, né? Há uns 25 anos atrás, mais ou isso menos. aí. Não tinha aquele suporte de cimento no meio, né, que aumentou. Da ilha lá, né? Da ilha, bem no meio. Antigamente ele era liso, os carros faziam o estacionamento ali. Eu lembro Sim. disso. E depois, quando subiu, me parece que o movimento até ficou menor ali de bares e restaurantes. Porque o tal do footing, essa palavra é uma palavra antiga, ou seja, o vai e vem das pessoas, e as tardes de domingo e durante a semana era ali na Higienópolis. Concordo Isso plenamente. Foi durante muitos anos ali na Higienópolis. Depois passou para Pra Maringá. Isso Durante mesmo. muitos anos também. Ficou também bastante tempo na Maringá. Então, acho que isso aí é uma coisa que... Cíclica, você acha? Eu acho. Que hoje está na Paranaguá e pode ser que mais para frente mude esse ponto novamente. Como está hoje crescendo muito ali perto do mercado, né? Que você também Sim, tá, aquela Mercado da avenida ali Prochê. está crescendo bastante. Ali na, Então, ali na Prochê também. na Prochê, a gente começa então, a ter isso aí muitos vai bares e restaurantes. Qual que é o nome mudando. daquela rua ali, da Gelobel, ali na Gleba? Ali onde tá o Lagôndola Montevidéu. hoje, A abriu. Montevidéu hoje, né, É, os também restaurantes Montevidéu estão tá indo pra crescendo lá. Logo, bastante. logo a Montevidéu tem que começar a pensar nisso também. Giovanni Matos, como é que você se envolveu nisso, meu amigo? Giovanni Matos, 30 anos, cristão, casado há 8 anos com a Jéssica. Cara, quando o cara já manda o nome da esposa, tudo, ele tá fazendo uma média. O cara faz uma média. Tá a Jéssica nesse momento assistindo. É sábio, né? O cara é sábio, O cara é né? sábio. A Jéssica fala assim, se você não falar meu nome, você vai ver só. Ixi, vai dar problema Vai em dar casa. problema em casa. Vereador de Londrina, afiliado ao Podemos, eleito para seu primeiro mandato nas eleições municipais de 2020. Giovanni é bacharel em Ciências Contábeis pela UEL, MBA em Gestão Pública, com ênfase em cidades inteligentes. Aí, que legal. Atuou por mais de 10 anos no comércio londrinense na rede de imóveis Brasília, exercendo as funções de gestor, e-commerce e supervisor de vendas. Defende a industrialização como base de desenvolvimento econômico e geração de empregos. Tem como bandeiras Deus, família, trabalho e muito trabalho. Giovanni, é o seguinte, você já trabalhou, que eu vejo aqui, no comércio também, já colocou seu umbigo no balcão, Muito. né? Bastante. E olha que eu vendia chip de celular pelo Móveis Brasília de porta em porta. Você tá brincando? Verdade. Móveis Brasília tem um segmento também da Vivo, né? De atender as empresas. Tem Eu ia quantas lojas hoje? Tem umas. Entre lojas de departamento mais as Quase lojas 100. Vivo, mais de 100. Mais de 100. Rapaz, Então é um grupo naquela muito época você grande. visitava pelo menos umas 30. Então, no dia ali, a gente pegava uma rua igual a Paranaguá, fiz muito famoso PAP, né? De porta em porta, ia batendo de porta em porta para atender e vender. Atendia também alguns bares e tinha restaurantes. quantos anos? Inclusive a tua agência, a gente atendeu um tempo, viu? É mesmo, cara? É verdade. Que legal. Lembrei que eu vim Você aqui tinha uma quantos vez. anos na Isso época? foi... Eu fiquei na parte da Vivo de 2015 a 2020, quando eu saí para ser candidato.
Você tinha Mas quantos na anos? Brasília eu fiquei mais de 10 anos. Comecei com 22 lá, nesse segmento. Jovem. Isso, mas na Brasília eu fiquei dos 18 até os 28. Mas foi uma escola, né? Foi, sem dúvida. Meu pai tá lá há 30 e poucos anos. Ah, teu pai tá lá ainda, né? Tá lá ainda. Seu Tiveros. São Tiveros tá lá. Seu firme e Tiveros é um forte. jovem menino que faz caminhada e corrida São aos 90. Francisco com 90 anos, correndo aí 5 quilômetros, dia sim, dia não. Que tá maravilha, firme e forte lá. que maravilha. Giovanni, e aí Então- você se envolveu como? Alguma coisa que te desagradou? Alguma coisa que você tinha uma inteligência? Porque quando você faz aqui, ó, quer ver só? Ó, você fez um MBA em gestão pública em cidades inteligentes. Isso. O nosso interesse realmente era ajudar a nossa população. Eu sempre trabalhei com comércio, né? E sem dúvidas os bares e restaurantes trabalham com isso. Mas na vida pública, vou até explicar, a gente começou com uma divergência. Até a minha aproximação com a Abrazel, com os moradores, foi justamente com essa divergência. Lembra aquela situação que nós tivemos lá no Jardim Botânico, no Carnaval, causou um alvoroço grande. Sim, E eu falo para todos- quem não se lembra, que não é de Londrina, nós tivemos, na época do Carnaval, uma ideia simples, maravilhosa. Sim. Pessoal, onde é que nós vamos reunir todas as pessoas, os populares, né, os munícipes, para curtir o Carnaval? Aí desceu todo mundo para uma área muito grande. Sim, que né, precisa ser muito utilizada, né? Tem que ser precisa ser utilizada, utilizada, que é justamente. linda e maravilhosa, só que estava imaginando, assim, eu imagino que imaginaram umas 1000 pessoas, mais ou menos, que já era muita gente ficar na rua, Lotou. aí foram milhares de pessoas e ultrapassou o limite só da rua e passaram fica até no pasto, né? Tem gente que Isso, passou ali perdida para realmente. tudo quanto é lá. Quantas mil pessoas? Umas 5 mil pessoas mais, né? Olha, eu não lembro precisamente, mas assim, passou em muito aquilo que era previsto. E aí foi aquela algazarra, conforme foi falado, fugiu sim do controle. Acabou uma sujeira grande ali, pessoas até fazendo uso de entorpecentes. Isso aí foi registrado, tá aí registrado, não tem nem o que dizer. Mas a população começou a falar, olha, nós precisamos limitar a utilização de espaços públicos para ações como estas. E eu fui o vereador que teve aquela ideia de falar e de nós restringirmos novamente o consumo de bebidas em locais públicos. É bom dizer que isso daí já está vigente. Tá bom? Na Não é nossa de cidade, 2018? de 2018, uma lei do prefeito Marcelo Bellinati, já está vigente, que é das 22 às 8. Acho que 6 horas da 6 manhã. horas da manhã. Tá? Então, uma lei que já estava vigente e nós só estávamos expandindo. A nossa intenção não era simplesmente causar alvoroço, é trazer o debate novamente, visto que na Paranaguá nós temos essa dificuldade, mas a Paranaguá não é única, é importante dizer isso, né? Nós temos ali a Faria Lima, a Avenida das Torres, a Jamuiscafa, a São Euquinde, a Higienópolis, a Madre Leônia, eu moro lá perto, nós temos alguns pontos também que geram essas situações. Então, a nossa intenção era trazer a discussão novamente. Quando o João e o Henrico, mais o Eduardo da Brasel, foram lá conversar conosco, eu falei, olha, nós temos o interesse de defender os bares e restaurantes que precisam funcionar, geram emprego, rodam a economia, só que ao mesmo tempo, nós temos algumas situações e poucos bares que estão fugindo do controle. E que nem são ligados à Brasel, estão fugindo do controle. Eu entendi o que você quis dizer e é bom salientar. Então existe um controle, por alguns, existe verdadeiramente um empresário que quer fazer a coisa, não é correta que os outros não fazem correto, não é. É boas práticas, né, Sim. verdadeiramente. Aí, esses que não fazem, às vezes, acabam não se associando, não é? Isso. E os outros acabam pagando por isso. Pagando a situação por isso. Aí, conversando com os moradores, o que nós vimos? Marcão, não tem problema algum. Eu tenho um bar, um restaurante perto da minha casa, eu ter uma igreja, eu ter uma escola, mas tem que funcionar de maneira harmoniosa, tem que funcionar corretamente. A partir do momento que o meu comércio começa a incomodar o outro, está na hora de nós conversarmos, chegarmos num consenso, ver realmente o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo, eu sou de igreja. Frequento a igreja, sou da Assembleia de Deus há muito tempo. E nós entendemos que mesmo uma igreja, a qual faz parte, nós temos um horário certo de funcionamento, a gente não pode colocar o som muito alto depois de um certo horário, porque você está, às vezes, numa perto de residência, tem que ter esse respeito. É esse o convívio que nós queremos trazer. É bom e faz parte da iniciativa do município, quem acompanha a situação do plano diretor, nós tivemos audiência e tudo mais, é que perto de todo mundo nós temos escolas, igrejas, bares, restaurantes, um shopping, alguma coisa assim, para a pessoa não ter que ficar se deslocando muito. Sabe, perto da sua casa ter todo esse comércio é muito bom. Mas, infelizmente, alguns que fazem errado, acaba todo mundo pagando. Lembra aquela situação de um confronto que teve ali da guarda, tudo ali em Paranaguá, virou uma zona de guerra ali. Mas foi depois de um evento, não é? Sim, foi Primeiro depois jogo da Copa. Isso. E detalhe, quem começou a instigar isso foram 1 ou 2 ali proprietários, né? O João pode até falar melhor que isso, pessoas que não cumprem o que deve ser feito, e começou a instigar toda essa situação, e alguns já tinham até ali enchido a cara um pouco, e começa essa zona de guerra. Então, infelizmente, às vezes uma desorganização de poucos acaba atrapalhando a organização de muitos. Por isso que nós precisamos unir. Lá na audiência pública, nós vimos de maneira harmoniosa vários moradores falando assim, o problema não é com bar
de um, de outro, mas alguns específicos que acabam atrapalhando o sossego. Eu tenho aqui, por sinal, eu trouxe aqui impresso o plano diretor. Isso é importante. São 480 páginas, né? Mas eu trouxe todo ele, li bastante para entender exatamente como que está todo o posicionamento da cidade nesse pensamento. Porque a gente tem que ter o pensamento do morador, principalmente, né? O pensamento do proprietário, né? E das leis que regem. Dentro do shopping, acaba não tendo isso, né, Celso? Dentro do shopping, você também precisa manter um pouco do controle, né? Porque se o bar e o restaurante do lado do seu, você já está dentro do Catuaí há 30 anos, né? Se não tiver o controle também, vira um algazarra. Tudo eu acho que você tem que ter bom senso e você tem que pensar no próximo. Então, realmente o que ele falou. Você não incomodando o outro, então você respeitando o espaço do outro, é ok. Então, eu acho que o que falta é bom senso, o que falta é ponderação, o que falta, de repente, é o respeito, né, com o próximo e organizar melhor. É uma coisa que, dialogando, né, o que precisa ter diálogo, precisa ter bom senso e, assim, e às vezes uma certa cobrança também. Eu acho que né, não tem como você ter um mundo maravilhoso sem uma cobrança, porque nem todos... né, tem esse bom senso, então você tem que dar uma... Se todos agissem com bom senso, não precisava nem da lei, né? É verdade. Infelizmente, a lei vem para isso. Exatamente. Bom, nós temos aqui também muitos ouvintes e o pessoal que navega na internet que também participaram, mandando, né, a sua opinião na época do plano diretor, que comenta a respeito de até do fluxo de ciclistas durante a noite por ali, não é? Porque você tem uma via de acesso, as vias de acesso ficam com o carro estacionado dos dois lados, não é? E até para quem tramita por ali. João, como que isso pode ser resolvido, João? Chamando todas as entidades e um dia fica todo mundo ali à noite meio disfarçado, só observando? Porque às vezes quando você entra ali com 4, 5, 6 carros da polícia, aí some tudo. Aí some, né? O certo seria uma observação durante um determinado tempo, finais de semana, dia de semana, esses observadores fazerem um pensamento um pouco mais focado, mais local? Sim, isso é uma das coisas. Essa é todas as pessoas dentro da prefeitura, o Giovanni mesmo, algumas vezes a gente foi lá conversar com ele. Essa é a ideia. A gente pensar, a gente não ser reativo e a gente prevenir. A Blitz, ela espanta o mau frequentador, que isso é ótimo, mas espanta o bom frequentador. Porque ele não quer aquela sirene, o giroflex na cara dele, porque realmente incomoda. Eu tive uma reunião uns 30 dias atrás com o Coronel Pedro Ramos. Da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal. Ele está adoentado, eu chamei ele para participar. Não é isso, Priscila? Ele está adoentado, se não me engano, acamado. Tomara a Deus que não seja nada tão sério, mas ele se prontificou a participar, infelizmente ele estava no hospital. E hoje o que a gente está fazendo, a gente discordou, porque a hora que passa o cara com o carro de som e para, nenhum bar é a favor. O cara que faz bagunça, algazarra, nenhum bar é a favor disso. Então o que nós fizemos como associação? Nós sempre vamos conversar com a pessoa que está fazendo o tumulto, lá desliga, é área residencial, vai atrapalhar os bares. Isso prejudica o nosso comércio. As pessoas, na maioria das vezes, desligam o som. Só que quando não desliga, nós ligamos para a guarda. Então, assim. Só que o coronel falou assim, não, acho que vocês nem têm que falar. Vocês já têm que denunciar. Não, a gente tem que educar o cidadão. A gente não precisa utilizar o poder público para resolver um problema que a gente consegue, a princípio, Mas resolver. O problema maior é o bar que tem um barulho alto ou o carro que passa na rua que tem um barulho alto e para ali? É o carro que passa e para ali. Não só o carro, é o eu som acho do também, carro. né? Por quê, eu acho Marcão? que o próprio o barulho, cliente. os bares em si não fazem o barulho. Claro, você vai ter pessoas conversando. Quantos bares ali que tem música ao vivo? 4 ou 5. Hoje, com as novas fiscalizações, 4 ou 5. 4 ou 5. Esses 4 ou 5 são associados? São associados. Todos eles têm acústica? Tem acústica. Então, vamos pelo caminho. Eles estão dentro. Para estar dentro da associação, vocês têm que estar dentro de todas as normas. Você montou mais ou menos um SG, Sim. Não é? Ó, se você quer entrar para a associação, então, esses bares que estão na associação, eles estão em conformidade com a lei. Sim.
E quais são as exigências da lei? Primeiro, acústica dentro do bar. Primeiro, é que nós tem que atender cada segmento. Cada segmento. Então, o bar tem que estar com toda a documentação, pelo menos em dia. Claro, pode acontecer de chegar e ter uma inconformidade, o fiscal chegar lá e notificar, ó, você tem que ajeitar isso, mas ele não pode estar irregular. Hoje, assim, falando para todos os ouvintes, é impossível trabalhar irregular na Paranaguá. Porque hoje eu falo que é a rua mais fiscalizada de Londrina. Então, o número... Eu cheguei até 10 fiscalizações em 2 meses, com várias secretarias. Você tá brincando. Eu não acho errado, tá, Marcão? Eu acho que, assim, a prefeitura está cumprindo o papel dela. Está tirando quem está errado. A única coisa que me incomoda é ser só a Paranaguá e a gente não fiscalizar o restante da cidade. Mas a gente está lá para contribuir. Então, respondendo a tua pergunta novamente, os bares cumprem essa parte. Tanto é que hoje existe um acordo de cavalheiros. Os bares hoje, final de semana, estão fechando a grande maioria 1h da manhã e durante a semana, meia-noite. Mas quando você diz a grande maioria, que fique aberto fazendo algazarra atrapalha todo o processo. Mas aí que tá, eu posso orientar, eu não posso... Coibir igual. A gente tem o John Groats, ele é um pub. Ele vai até as 3 da manhã. Como que eu vou falar para ele fechar 1 da manhã? E do lado tem um prédio. Tem um prédio. E quando você bate palma embaixo, acorda o cara no primeiro. Acorda o cara. Quando você fala alto do segundo e assim vai o prédio Mas inteiro. ele cumpriu todos os requisitos. Então ele hoje é o bar com a melhor acústica hoje da rua. Você comentou a respeito da segurança. Ô João, tem aí o Tenente Coronel Vila com o depoimento dele, por gentileza, e a gente já coloca aqui no ar e a gente continua já batendo papo. Pode colocar, por gentileza. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores que residem no entorno da Rua Paranaguá, o que nesta localização exploram atividade econômica na modalidade restaurante, bar. Aqui quem vos fala é o Tenente Coronel Vila, comandante do 5º Batalhão. Em nome da Polícia Militar, a pretexto desse tema, que de fato é bastante caro e polêmico, é importante que nós ressaltemos que o que deve prevalecer nas relações entre moradores e proprietários de estabelecimento comercial é o bom senso. Ou seja, nós temos que sempre procurar compatibilizar a coexistência de ambos, já que eles coexistem. Quem explora a atividade econômica gastronômica ou de entretenimento, por esse olhar, não deve jamais utilizar-se de um som que venha a perturbar as pessoas que residem naquela região, atrapalhando a rotina deles. E as pessoas que residem na região também não podem ser tão radicais que a qualquer ruído achem que isso é um caso de polícia. Assim sendo, acreditamos que há sim a possibilidade da coexistência de ambos, desde que cada qual respeite e seja tolerante com o outro. Nesse sentido, a Polícia Militar ela só vai agir caso haja uma exorbitância tal que caracterize-se a perturbação do sossego, que está capitulada na Lei de Contravenções Penais. Caso em que a pessoa que eventualmente esteja incorrendo na perturbação será conduzida à delegacia para elaboração do termo circunstanciado de infração penal e pode ter o instrumento utilizado para a perturbação do sossego, inclusive apreendido, já que ele é que estará consubstanciando a materialidade inerente ao ato que será praticado. É essa a nossa percepção, a percepção de que nós possamos coexistir em harmonia. Um beijo no coração de todos e um bom dia de sábado. Muito bem, nós estamos de volta. Nós temos também outros depoimentos. Você comentou comigo que você já teve um bate-papo com o Vila, né? Sim. Depois do primeiro jogo da Copa, por uma daquelas coincidências, o Vila estava dando uma entrevista na rua, eu chamei ele para conversar e pedi como a gente poderia orientar, como associação e a polícia poderíamos trabalhar juntos, os bares. E aí ele falou assim, vai estar
fulano de tal coordenando a equipe, você conversa com ele e vocês moldam como vai ser feita a fiscalização, o que fica bom. E depois disso não tivemos mais problemas. Por quê? A hora que a polícia chegava na Paranaguá, a gente conversava, o que a gente pode ajudar, o que fica bom para vocês. E não tivemos mais problemas com isso. Foi uma cooperação entre os bares da Paranaguá com a Polícia Militar. A Vila deixou as portas abertas para nós. E depois disso a galera foi assistir os jogos tranquilamente e não teve mais problema nenhum. Então, é esse tipo de trabalho que eu sempre falo, a gente fazer preventivo, porque depois a correção fica muito mais fácil para ser feita. Então, é isso que a gente tenta hoje com a associação, fazer preventivo, educar as pessoas, porque elas têm que entender que tem um comércio ali, mas também tem residências, e vai atrapalhar alguns moradores. Então, a gente tem que ter o bom senso. Isso é o mais importante. Você tinha comentado comigo, Giovanni? Sim, em relação a iPhone, né, o pessoal não... O que é iPhone? A iPhone é a Ação Integrada de Fiscalização Urbana, que é quando Significa várias isso? entidades se unem, secretarias, polícia, agora se unem para fazer as Todo mundo sai fiscalizações. junto, né? Sai todo mundo junto para a rua. E eu acompanhei uma dessas situações. E não só nisso, mas em outros momentos, o que eu vi ali na Paranaguá? Muitas vezes o problema não está sendo diretamente o bar, mas o pessoal passa na conveniência, enche um cooler daqueles de cerveja, para na frente do bar, liga o som e fica ali fazendo o barulho, sendo que muitas vezes não está saindo dos bares. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não é. Por isso que eu falei de nós coibirmos essas aglomerações em alguns locais públicos, que não acontecem só na Paranaguá. Porque nós vimos que o problema, os bares estavam muitas vezes pagando por uma situação que é gerada na rua por pessoas que nem frequentavam os bares, ou seja, não estão nem dando retorno para os bares, não estão nem consumindo nos bares e fazendo barulho ali na frente. Alguns moradores reconheceram essa situação, outros não, mas isso eu visualizei, tá? Então, o que nós precisamos, realmente garantir que os bares cumpram aquilo que é lei, aquilo que já é previsto, mas também coibir que essas ações de baderneiros, realmente baderneiros que fazem ele na Paranaguá e em outras regiões, você passa às vezes algumas avenidas, tá o cara parado ali com o porta-malas aberto, fazendo uma balada a céu aberto ali, e isso sem dúvidas atrapalha a população, é isso porque a população reclama. A Brasel tem tomado atitude, a Associação de Bares e Restaurantes tem se prontificado, tem acompanhado tudo isso? Sim, a gente tem feito reuniões, né, mensais, em grupos de WhatsApp, a gente também instrui, porque o interesse da Brasel, né, é que todo mundo conviva bem, tanto os bares, quanto os restaurantes, quanto os moradores na rua, né? Então, a gente sempre está tentando instruir, tentando ajudar, porque, gente, nós acabamos de passar por uma pandemia, todo mundo em casa, como foi triste nessa época, Sim. a gente não podia... Né, conviver junto, e bar é uma coisa social, né? Então você vai encontrar os amigos, você vai comemorar, né? Com a sua família? Com a sua família, como sua esposa foi lá na choperia há 26, 23 Não, anos atrás. A Érica comemorou a formatura dela lá no H2 há 20 e poucos anos atrás. E então, até hoje o Chico tá lá atendendo. Então. Você vê como o bar marca O bar é a vida da social. pessoa. O bar é social. É uma ferramenta psicológica, uma ferramenta social, uma ferramenta de convívio. Só que nós voltamos após o nosso breve intervalo comercial, exatamente ouvindo outras autoridades que eu quero também ouvir. Esse vereador chamado Recife de Apucarana, o Marcelo Canhada, o Ovanes, o Alex Canziani também. Então, muita gente se prontificou a dar opinião aqui pra gente, tá bom? Joãozinho, estamos saindo para um breve intervalo comercial? É isso? Ok, a gente já está saindo para um breve intervalo comercial, não saia daí. Os dilemas a respeito da Rua Paranaguá, que a gente está aqui tentando achar pontos preponderantes, importantes, desafiadores. Porque nós temos os moradores, eu tenho também morador que mora ali, que é contra, né, que quer dar a opinião dele também, e morador que é a favor, que daqui a pouquinho nós entraremos ao vivo por link. É isso mesmo, pessoal? Estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não saia daí, a gente continua aqui pelo canal do YouTube. Nos acompanhe. Daqui a pouquinho a gente volta pela 91,7. Agora é o seguinte, agora a gente abre só pelo canal.
só pelo canal do YouTube. E não pela rádio. Não dá pra ele. Muito legal, Antônio Carlos. Não vou liberar o Jaime e o Antônio Carlos. O Jaime daqui a pouquinho entra. E o Samir, né? Samir. E o Samir também. É isso. Tá liberado no microfone? Tá liberado. Tá liberado não, tá com áudio. Tá com áudio. Então, mas você vê, na nossa conversa, a gente identifica, né, que tudo bem, tem um ou outro que de repente foge um pouco da regra, né, o bar, mas eu acho que o nosso maior problema hoje na Paranaguá é a pessoa que vai lá, não está consumindo no bar, e está fazendo Mas amizade. é o esse. educar, entendeu, Celso? É isso que eu falo. Você educar as pessoas. Isso foi uma ideia que eu dei pro Coronel Vila. E na CMTU também eu falei assim, vamos colocar placa. Não incentiva o cara com carro de som. Não... Se colocar quebra-mola, Já tem. Colocaram lá. uns 2 pro quarteirão. Não, mas aí é pior, Marco, porque o cara vai passar com o carro. Puta, é verdade, sabe por quê? Porque aí o cara acelera antes de chegar, o carro é muito rebaixado de novo. Ó, estamos voltando de novo. Já volta com... O link tá aí pra gente ouvir um dos moradores, por gentileza? Eu quero já ouvir um dos moradores aqui. Nós temos moradores contra e a favor, que eu já quero ouvir. Nós temos, não contra, né? Nós temos o engenheiro agrônomo aposentado Jaime, 66 anos. Ele representa o grupo de moradores da Rua Paranaguá e o entorno. Ele quer dar a opinião dele também. A gente vai abrir a opinião para o Jaime Adilson Marques de Carvalho. E aí? E aí? Como vai, Jaime? Seja bem-vindo, Jaime. Vamos testar seu áudio aí. Você está na sua casa? Estou na minha casa. Você está me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho mais o áudio do Jaime, por gentileza. Aí, Jaime, pode falar comigo. Bom dia a todos. Você está me ouvindo bem, por favor? Estou te ouvindo bem. É só falar alto aí, Jaime. Você está na sua casa? Estou na minha casa. Muito bem. Jaime, nós estamos aqui batendo um papo, tentando achar soluções, não é, que provavelmente não sejam tão rápidas assim, quanto a Rua Paranaguá. Você mora pertinho da Rua Paranaguá? Na verdade, eu morava tanto com a Rua Paranaguá. Nasci ali, vivia ali naquela criança, e recentemente eu me mudei. Depois eu explico o porquê. Mas, na verdade, nós temos um grupo de moradores bastante ativo, que, na verdade, nós não defendemos o fechamento dos bares, como muita gente fala. Muito pelo contrário, nós sabemos que existem bares ali na Paranaguá que estão estabelecidos ali há mais de 20 anos, e ninguém é contra os bares. Nós somos contra o barulho provocado pelos bares. E que a lei seja cumprida. Eu poderia aqui, aproveitando a presença do vereador Giovanni, citar o Código de Posturas atual, que é de 2016, no seu artigo 30, que diz que para execução de música ao vivo ou mecânica, em estabelecimentos comerciais, bares e similares, casa de shows, boates, congêneres, é necessária a devida adequação acústica do prédio. E o que acontece hoje, assim como acontecia já em 2018, 2019, esta lei não é cumprida, mesmo com tantas fiscalizações que já houveram ali na Paranaguá, o barulho continua. Então, os moradores da Paranaguá não são contra os bares. Nós somos a favor que a lei seja cumprida. Só isso, é simples. A partir do momento que parar o barulho, vocês não vão mais ouvir moradores falando, reclamando. Então, a nossa reivindicação é contra o barulho e também o barulho proveniente dos frequentadores que ficam normalmente em frente das calçadas, com gritarias, com algazarra à noite. E a situação ali na Paranaguá, gente, é uma situação muito triste, porque é uma coisa assim, hoje vocês estão ouvindo aqui autoridades falando, o pessoal da Polícia Militar já falou, só que os moradores, gente, a situação dos moradores é deprimente o que acontece ali. Porque os moradores vivem sob um estresse diário. Nós temos casos ali de moradores que vivem sob estresse, que precisam tomar remédio para dormir.
Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Sim, sim, concordo. Ô, Jaime, deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu te fazer pergunta bem técnica e prática. Eu já fui lá várias vezes, eu frequento. Na sua opinião, o bar que emana, que divulga, que sai barulho de dentro dele, porque é música alta do músico, é o barulho de quem fica no bar e na rua, de quem está bebendo, ou o barulho do carro que passa na frente com escapamento alto e música muito alta? O que incomoda mais, ou os três juntos? Muito boa a sua pergunta. Normalmente, o argumento dos proprietários dos bares é esse, dizendo que o barulho vem de fora, dos frequentadores. Gente, isso não é verdade. Existem bares que continuam fazendo barulho e a população continua reclamando, esses bares não são fiscalizados adequadamente, apesar de que a lei é música de banda dentro que faz o barulho. Música ao vivo e mecânica. Diariamente os moradores reclamam de música dos bares, assim como reclamam de barulho dos frequentadores que ficam na frente dos bares. E barulhos de carros e motos e tudo mais. Eu poderia citar aqui até mais problemas na Paranaguá, porque aquilo ali está virando uma pouca vergonha. Porque você levanta de manhã, tem xixi, tem tudo ali na sua calçada. Ali é um bairro misto, né, residencial e comercial, mas ali no entorno da Paranaguá tem mais de 4, 5 mil habitantes ali que sofrem diariamente com esse problema. Agora, não adianta, gente, eu já conversei então, uma região mista, né? Porque aí tinha os moradores, isso está acontecendo então, Jaime, em várias cidades, em vários lugares da cidade de Londrina. O vereador Giovanni comentou aqui que é um problema, então, de vários outros lugares que a legislação permitiu, né? Residências e o comércio abriu os bares. O bar começa a trabalhar apenas com atendimento no balcão e depois passa para o entretenimento. Porque tem bar que não tem entretenimento. Não é? Tem bar que é um bar de você sentar. Exemplo, a Casa da Cachaça, que existe lá há dezenas de anos. Eu nunca tive problema de ir no bar da cachaça, porque ali não tem aglutinação de pessoas. Então, Jaime, ali nós temos, então, alguns bares e restaurantes que não estão adequados acusticamente. É uma banda mecânica e banda com profissionais. Segundo, muita gente que fica no bar conversando e que toda certeza extrapola e vai para a calçada. E também quem passa ali de carro, não é verdade? Então, assim, são alternativas que a gente tem que buscar para solucionar essas três situações. E o dono do bar, dono do restaurante, ele fica, às vezes, de mão atada. A não ser que aí o João pode exatamente comentar com a gente, João, que é cada vez mais fiscalizar para ir começando a resolver os problemas aos poucos. Primeiro, são os bares, fazer acústica verdadeira em todos eles. Marcão, usando a palavra Marcão, o pessoal chega a urinar na rua, tal. Você vê, todos os bares têm banheiro. Então, você vê que é uma coisa cultural, é uma coisa de educação. Então, tá faltando muito hoje em dia isso. O respeito com o próximo, a própria higiene, a própria, sabe, é falta de bom senso. Todo bar tem o seu banheiro, e se o cara está consumindo ali, e até o bar às vezes nem identifica se o cara está consumindo ali ou não, nós nunca travamos banheiro. Então é uma coisa de educação. Então a pessoa tem que ser instruída, tem que ser cobrada, não pode sair mijando na rua, pô. Que isso, não é cachorro. Esse é o cliente que nós não queremos na Paranaguá. Tanto é que assim, todos os vídeos, e o Jaime pode até me corrigir se eu estiver mentindo, nenhum bar tá aberto. A hora que pega a palavra, o mijão, né? O bar nunca tá aberto. Porque são sempre de madrugada. É o pessoal que fica depois, que tá com o cooler. Eles estão fazendo daquele lugar, quando os bares fecham, que hora mais ou menos? Como eu te falei, a maioria dos bares, 1h da manhã, está fechado. Giovanni, existe uma legislação para fechar os bares em determinada hora? Não, o que a gente precisa também trazer aqui a discussão é uma situação espinhosa que é em relação às conveniências, que mantém bares a céu aberto. Eu preciso citar isso aqui, é importante falar,
Próximo nós temos algumas, inclusive o Jaime, com os moradores, nós temos já um bom relacionamento, de forma razoável, estamos tentando aí resolver esse problema, que fato é, tem um problema acontecendo na cidade, ninguém esconde isso. Em relação aos bares, nós precisamos deixar mais claro sobre horários de funcionamento, né? Por exemplo, não ficar só questão em taxa, em termos de ajustamento de conduta, mas assim, trazer nitidamente quais os horários, quais a lei, trazer mais claro o que é entretenimento, entendeu? Fica muito divergente, cada um tem para o seu próprio entendimento o que é entretenimento, o que não é. Eu já conversei com o João, ele passou para mim o entendimento deles. Converso com outras pessoas, então fica muito vago isso. Mas vocês ouviram os moradores? Ouvimos. Ô Jaime, você tem voz? Inclusive o Jaime foi dias atrás com mais 3 moradores, a gente tem mantido esse relacionamento. Marcão, eu poderia falar mais um pouco? Alô, Marcão? Tá me ouvindo? Pode sim, pode falar sim, Jaime. Ô, Marcão, o que a gente observa ali é que na Paranaguá, dando continuidade ao que eu estava falando, existem vários bares, sem dúvida, que não incomodam ninguém. Agora, eu acho que o posicionamento da Abracel, tanto quanto da Abracel quanto da Associação de Bares, que foi fundada recentemente, ele tem que ser nesse sentido, se juntar a nós, sabe? Porque a população que mora ali, naquela região, são as vítimas do caso. E eu acho que os bares que não fazem barulho também são vítimas. Então, vamos supor, se você tem um bar que não causa problema para ninguém, você tem um outro bar do lado que faz barulho, o que vai acontecer? O morador vai fazer um boletim de ocorrência, vai aparecer 3 viaturas ali e vai afugentar o seu cliente, que é de um bar que não traz problema nenhum para a população e nem para a comunidade. Agora, no caso do João, o João sempre fala que ele não causa problema para ninguém. João, junte-se a nós, porque nós é que temos que combater esse pessoal que não cumpre a lei. Porque a única exigência dos moradores, que é um direito nosso, que é o direito do sossego, que é o direito da pessoa chegar em casa e poder descansar e dormir, sabe? Então, nós estamos defendendo um direito nosso e é um direito também dos bares que não incomodam ninguém. Nós não somos contra os bares que não fazem barulho, sabe? Se fizer, olha, o dia que a Paranaguá acabar com o barulho, vocês não vão ouvir mais morador reclamar. Lá na Câmara de Vereadores nós somos famosos assim, meia dúzia de morador chato. Isso não é verdade, gente. Nós somos chato mesmo. Só que não é meia dúzia, não. Nós temos um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, no qual nós protocolamos na Câmara de Vereadores, no Ministério Público. Então nós temos uma representatividade muito grande, sabe? Hoje, o Grupo de Moradores da Paranaguá tem uma cadeira no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Por quê? Porque os moradores resolveram agir. Agora, não adianta, por exemplo, a Abracel fechar os olhos para o problema dos moradores, que é um problema sério. Chega a ser um problema de saúde pública. Tem moradores ali que tomam remédio para dormir à noite, gente. Tem criança que não consegue fazer o dever à noite por causa do barulho. Então, é um caso de... Eu acho que se alguém quer resolver o problema da Paranaguá, é através da união de forças. É isso que nós vamos comentar aqui agora, ô Jaime, e o João quer comentar também. Eu tô aqui, tá ao vivo e eu vou ter ser o mais franco possível. Jaime, meu telefone sempre esteve disponível, eu sempre cobrei os arruaceiros. Eu nunca vou jogar contra os bares. Eu acredito sim que se o bar tá fazendo barulho, tá incomodando, nós temos que ir lá conversar e mostrar que aonde ele está localizado. Várias vezes eu já pedi para você, me passa os problemas para a gente pontuando. Aí fica assim, parece que o ouvinte que está escutando, parece que os bares não estão tomando providência. E tem mensagens no seu celular, onde eu falo, eu preciso de pauta para cobrar. Por quê? Se você não me manda, tá tranquilo. Então nós temos agora um impasse que a gente vai resolver. Jaime, então você se encontra com o João, você entendeu? De preferência o quanto antes para vocês dois pontuarem tudo isso. É natural, porque aqui a gente vai ficar o tempo todo, você entendeu? Degladiando e não é o caso. É o caso seguinte, falta então, a pedido do João,
Maravilha, Jaime. Ele abriu agora um canal para que vocês dois sentem. Então, escolha um bar. Escolha um bar na Paranaguá. Vocês dois sentem. Porque se tá faltando pontuar os problemas, e a gente tá apontando os problemas aqui, eu como consumidor, então eu vejo o seguinte. Eu vejo muita gente, é uma questão apenas de organização. Verdadeiramente, depois que vai todo mundo embora, tem muita garrafa, tem venda de bebida na esquina ali, pertinho ali. Que rua que é aquela ali que desce e sobe ali? São... Piauí. É Piauí mesmo, aqui eu acho que é Piauí mesmo. É Piauí por ali. É. E aí a gente tem que ter essa junção de forças. A gente pode chamar o vereador Recife de Apucarana? Estamos no ar? Então eu vou chamar o vereador Recife de Apucarana, que também lá teve o mesmo problema. O João que me indicou, falou, Marcão, entre em contato com o vereador Recife de Apucarana, foi o João que me deu o contato dele, eu entrei em contato com ele e falei, vereador, grava pra gente um vídeo rapidinho, só para dizer como é que vocês resolveram a situação aí. Coloca no ar, por gentileza, o vereador Recife de Apucarana, por favor. Bom dia, Marcão. Bom dia, amigos da Pai Querer FM. É um prazer estar falando com todos vocês. Agradeço o convite e a oportunidade. Eu sou o vereador Rodrigo Recife, aqui da cidade de Apucarana, um dos autores do projeto de lei que regulamenta o som ao vivo aqui no nosso município. Um assunto muito polêmico, foi um desafio aqui pra gente, praticamente 8 meses de planejamento, conversas, para que a gente chegasse no formato do projeto que foi apresentado e já aprovado aqui em Apucarana. Durante esse período, muitas conversas com os moradores locais. Aqui em Apucarana nós temos a rua Oswaldo Cruz, e é muito parecida aí com a rua Paranaguá aí de Londrina. Essa rua aqui que se tornou um polo gastronômico aqui na nossa cidade, e toda a conversa começou ali com os problemas da Oswaldo Cruz e depois passou para todo o município de Apucarana, né? Então foi um amplo debate que a gente promoveu, fizemos uma audiência pública também na Câmara Municipal, ouvimos os empresários, todos os trabalhadores do setor de eventos, né, em muitas reuniões, até que a gente chegasse no formato apresentado. O maior desafio é tentar mostrar aos empresários e aos moradores a importância do entendimento, né, da união de todos para que o entretenimento possa continuar, né? A gente sabe que a geração de emprego, de renda, riqueza desse setor é muito forte, a arrecadação também para o município, então é muito importante que continue, mas lógico, a gente se preocupar com quem já morava ali no local também é muito importante. Esse foi o desafio que a gente enfrentou aqui, e acabou dando tudo certo, né? Aqui no município a gente apostou em manter o som ao vivo e estabelecer o critério de horários. E aí, conversando com moradores e empresários, a gente chegou na definição no modelo que de domingo a terça-feira, o horário máximo permitido para a execução do som ao vivo até as 10 horas da noite, na quarta e na quinta-feira até as 11 horas da noite, e sextas, sábados e vésperas de feriado no horário limite aí de meia-noite. Isso já vem sendo praticado, os empresários têm respeitado e os moradores acredito que tenham ficado satisfeitos, né? Do jeito que estava ultrapassando até a madrugada, e agora com esse critério aí tem funcionado aqui no nosso município. Lógico que tudo é muito novo, o debate é amplo, é longo, não se resolve da noite para o dia, né? Mas aqui no nosso município de Apucarana a gente enfrentou esse desafio, a gente promoveu o debate e tem dado certo. Nossa torcida aqui daqui para frente, a lei seja respeitada, né? E que moradores possam conviver em harmonia, porque dificilmente a rua Oswaldo Cruz aqui de Apucarana vai ter o seu entretenimento terminado, muito pelo contrário, né? A tendência é que venham mais investimentos, mais empreendimentos do setor noturno. Então a gente torce para que ambos possam continuar convivendo em harmonia e que tudo continue dando certo aqui em Apucarana. Desejando para vocês aí de Londrina boa sorte e que o entendimento prevaleça sempre, né? Que todos possam conviver em harmonia, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcão. Valeu, gente.
E aí, pessoal, esse foi o vereador Recife, o apelido dele é Recife, ele lá de Apucarana. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. O Jaime Adilson Marques de Carvalho, engenheiro agrônomo aposentado, muito obrigado pela sua participação, amigo. E a gente vai continuar por aqui. Eu quero que você continue com a gente por aí. A gente está saindo para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Continuamos pelo YouTube. Impressionado com a estrutura aqui, você tem estrutura melhor que muita TV, hein? Ô Jaime, a gente continua pelo canal do YouTube, tudo bem aí? Tá me ouvindo? Tudo bem, Marcão, posso falar aqui agora? Pode, nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube, tá bom? Eu só queria perguntar uma coisa, vai ter continuidade? Não estou conseguindo ouvir. Perguntou se vai ter continuidade o programa? Vai ter continuidade? Vai ter continuidade o programa. O programa, como assim? Um novo programa? Sim. Rapaz, só se tiver mais pessoas para participarem, porque eu tenho aqui agora, eu vou ter que colocar o vídeo do Marcelo Canhada, que é secretário de Planejamento, o Ovanes Gava, que é presidente do Sincoval, do Emanuel Gomes, que é presidente da Câmara Municipal de Londrina, o Ângelo Pamplona, que é presidente da CIL, o Alex Canziani, que é presidente da Codel, e mais um vídeo ainda do presidente da Brasel, o Henrico. Então eu tenho aqui mais uns 6, 7 vídeos ainda para colocar, porque eu quero ouvir a opinião de todo mundo, entendeu? Não, eu só quero saber se você vai dar no outro dia a continuação do programa. O assunto é muito extenso. Sim, provavelmente não, viu, Jaime? É muito assunto que aparece aqui para mim, entendeu? Eu gosto de levantar a questão, não criar polêmica. No fundo, amigo, eu não quero levantar polêmica nenhuma, ao contrário, eu achei o assunto interessante, porque eu fui frequentar e eu me incomodei. Eu falei, nossa, cara, como tem carro que passa aqui, né, acelerando? Eu não vi nem o barulho do bar, eu vi mais assim, moto acelerando, carro acelerando, cara quebrando garrafa. Eu falei, Caramba. meu Deus, cara, que coisa triste. Aí eu me importei com aquilo, eu falei, cara, deve ter alguma forma de resolver isso. Aí eu tentei entrar em contato com alguém, não conheci o João tem uma semana mais ou menos. O que eu conheço bem é o Celso aqui, faz 30 anos que eu frequento H2, né? O Giovanni também eu conheço ele da Câmara de Vereadores. Eu não conhecia a Associação dos Bares, só que eu me sensibilizei. Eu falei, gente, rapaz, será que a gente não consegue reunir todo mundo para a gente viver em harmonia? É o arruaceiro, irmão. O arruaceiro tem aqui em Nova York, tem em Londres, tem em São Paulo. O arruaceiro é triste. E eu concordo com você, viu, Jaime? Tem que ir atrás do cara que causa o problema, porque o bar e restaurante que tá tudo organizadinho, tá sofrendo com isso também, né, Jaime? Sim, claro. Não, eu queria agradecer aí a oportunidade de participar do programa. Só que, só fazendo uma observação, que os moradores são as vítimas, né? Então eles têm que ser ouvidos. Eu gostaria de ter mais espaço para falar. Mas se não tiver tempo, vai fazer. Ah, não, é legal. É porque aí eu vou dar o espaço certinho. Eu agradeço a participação, viu, amigão? Para você entender que a gente tem pouco tempo, há tanto vídeo que eu tenho que colocar aqui. Não é nem questão de espaço nem contra nem a favor. É apenas a demonstração de que as entidades têm da situação, tá bom? Obrigado pela sua participação, viu, Jaime? Valeu, obrigado. Obrigado, queridão. Obrigado, viu? Vai. Estamos de volta com o bate-papo a respeito da Rua Paranaguá, já agradecendo mais uma vez o morador Jaime Adilson Marques de Carvalho. Ele é morador, se eu não me engano, ele já não mora mais ali, ele mudou, né? Ele deu a opinião dele, a gente tem que respeitar, tem que entender, e eu acho que abriu um canal, porque aí o João aqui, que é presidente dos bares, disse o seguinte: João, entre em contato comigo e aí eu vou propor, sabe o que, Celso? Dos dois bater um papo num daqueles bares. Sim, até nós também, como a Por que que não vai Brasel lá na também. H2? Não é melhor Eu quero no H2 com o meu carneiro lá do Celso. Vai Não, no vai H2 ou lá na Paranaguá? H2, vai lá no shopping, é um lugar neutro, né? Neutro, é isso É mesmo, vai no lugar neutro, nós neutro. somos neutros, Ô vamos lá Jaime, junto. então é o seguinte, ó, fica aqui. Você paga chopp pra eles? Pago.
Eles não, O maior se eles prazer. tomarem aquele Celso, chopp- tá gravado, É hein? bom, Olha lá, o João eu tenho que controlar um pouco, porque ali deve pegar O Giovanni não pesado, bebe, né, Giovanni? Não bebo, não Então, bebo. eu não bebo esse, também. Esse é uma delícia pra gente receber. Pra atender ele, né, cara? Nossa. Ô, Jaime, então você está sendo convidado aqui, ó. Será Olha um que prazer. legal, ó. Vai ser um prazer. O pessoal tá comentando, o Celso Pimentel, ele é vice-presidente da Brasel, dono do H2 lá no Catuaí. Você encontra com o João lá. Você vai, João? Se o, Com se certeza. o Jaime for, você vai? Já fazemos as reuniões da Brasil lá, já vou morar lá no Então, H2 muito bem. praticamente. O que, que nós temos aí, Joãozinho, na agulha pra gente chamar pra mostrar a sua opinião a respeito do assunto? O secretário de Planejamento, Marcelo Canhada? Coloca o Marcelo Canhada, por gentileza, aí pra mim. Marcelo Canhada, secretário de Planejamento, por favor, com a sua opinião a respeito desse assunto. Olá, Marcão, ouvintes da Rádio Pai Querer. Essa questão da Rua Paranaguá ela é motivo de muita discussão na cidade já há algum tempo. A situação lá era terrível, Marcão. Bebida na rua, violência, sexo, infração de trânsito, tudo que existia de pior. E os moradores de lá tendo que submeter essa verdadeira bagunça que estava a Rua Paranaguá. Hoje melhorou bastante. Está longe de ser uma rua tranquila, mas houveram grandes avanços. O poder público, por meio da Guarda Municipal, também da Polícia Militar, trabalhou duro, né? Os nossos fiscais da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Fazenda, né? Da CMTU, nós nunca nos omitimos. Evidentemente que existe uma legislação, a lei precisa ser cumprida, nós servidores públicos temos que nos dobrar à legislação. Mas houveram avanços. Eu acredito, sinceramente acredito que é possível Londrina, uma metrópole, uma cidade linda, jovem, cheia de vida, compatibilizar, né, a atividade de entretenimento, restaurantes, bares, lanchonetes com o sossego, o direito que o cidadão tem também, porque ele paga imposto e ele precisa descansar, ele quer ter viver de forma harmônica com a sua família e ter paz e sossego. Eu acredito que é possível fazer isso. Nós estamos avançando, tem aí agora a discussão do plano diretor, e eu acredito que esse é o momento para se debater, né? Para se altera a legislação, se adapta, nós vamos criar uma legislação nova. Eu acho que a Câmara de Vereadores, a sociedade civil tem que participar desse debate, e nós da Prefeitura, da administração do prefeito Marcelo Bellinati, vamos cumprir a lei, respeitando sempre o direito do empresário, né, que gera empregos, que paga imposto, e também o direito do cidadão de poder frequentar um bar, um restaurante com a família, com os amigos, com a namorada, com o namorado, e também das pessoas que moram ali próximos. É isso, quero agradecer a oportunidade, um bom debate para vocês, grande abraço. Muito bem, você ouviu e viu aí o Marcelo Canhada, obrigado, secretário de Planejamento, secretário também de outras pastas, não é? Pensamento, tecnologia, cuida de toda a parte aí estrutural da cidade. É muito importante a opinião de todos os nossos secretários, de todos os nossos presidentes de entidades. Por falar, uma outra entidade super importante também é o Sindicato do Comércio de Londrina, o Ovanes Gava, o presidente do Sincoval. Tá aí o Ovanes Gava também na linha já também pra gente? Tem o recado? Por gentileza, Ovanes Gava, presidente do Sincoval, por gentileza. Sua opinião. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. Bom, Marcão, hoje a gente trata de um assunto polêmico, Rua Paranaguá. Especificamente, essa rua gastronômica que nós temos aqui em Londrina, onde não é de hoje, ela traz alguns assuntos, algumas pautas polêmicas em relação ao convívio e o bom-estar entre os moradores e o próprio comércio. O Sincoval, ele fomenta sempre a economia, tanto é que trabalhamos para que esse projeto recém-promulgado do Comércio 24 Horas pudesse estabelecer aquele vínculo do trabalho e emprego com a liberdade ao empreendedor de poder exercer sua atividade. Mas no que tange especificamente ali a Rua Paranaguá, prevalece o bom senso, prevalece aquele momento que precisamos buscar o avanço da economia aliado ao bem-estar dos moradores que ali também residem. Então, nesse contexto, por mais que os próprios sindicatos, até mesmo o Sincoval, ele tenha a prerrogativa de alterar, de mudar uma lei, ele também pensa naquele bom senso de podermos aliar todos esses quesitos.
Então, eu acho que aqui, até pela própria Abrazel, que é a associação que representa os bares e restaurantes, eu acredito que possamos manter um bom relacionamento, até mesmo fazer reuniões com a própria associação dos moradores ali da Rua Paranaguá, a fim de entendermos e mediarmos o bom-estar desta relação. Claro, os bares, normalmente, eles são bares noturnos ali em toda essa região, e o que a gente precisa neste momento é trazer tanto os donos dos bares, que ali acabam trazendo algum desconforto, mas não pela situação do empreendedor, mas sim por aquelas que frequentam este momento. Os bares ali já foram pacificados com relação ao som, à música. Agora, tão somente e recentemente, nós tivemos aquela polêmica, até a Polícia Militar teve que intervir pelo excesso causado pelos frequentadores. Então, eu acho que este é o momento de aliar, de trazer o poder público, trazer os donos de bares, os moradores e até mesmo as entidades que os representam, para que a gente possa mediar uma melhor situação, um horário específico, dias da semana, finais de semana, enfim, trazer aquilo que possamos agregar para que o bom convívio e o excesso não traga a falta de sossego, a perturbação, e isso possa virar até mesmo um caso de polícia. Um abraço a todos, um bom dia. Muito obrigado, Ovanes Gava, presidente do Sincoval, Sindicato do Comércio de Londrina. Muito obrigado mesmo. A opinião de todos vocês é extremamente importante. Fica aqui registrado que o morador Jaime vai se encontrar com o presidente, né, da Associação da Rua Paranaguá lá no H2 para eles tomarem um chopp e baterem papo sobre essa situação. A gente fala, às vezes, em tom de brincadeira, mas é extremamente sério. Os moradores estão se sentindo oprimidos no processo todo e os donos de bares e restaurantes estão se sentindo também como opressores. E não existe isso. Né, Giovanni? Existe, sabe o quê? É uma conjunção de fatores que tem que ser resolvida aos poucos, e está sendo. Marcão, falar um negócio rapidamente. Os moradores se manifestaram, os donos de bares que fazem corretamente, como o João, se manifestaram. O poder público... baderneiros, o poder público se manifestando, os baderneiros não estão aqui. Nós muitas vezes estamos discutindo com outro, quem causa o problema, estão dormindo agora porque à noite tem que fazer baderna. Brincadeira. Então, Emanuel Gomes, presidente da Câmara de Vereadores Londrina, tá na linha aí? Emanuel Gomes? Por gentileza, Emanuel Gomes, por favor. O seu áudio também, a sua imagem. Marcão, muito bom dia para você, para o vereador Giovanni Matos e, é claro, para todos os demais aí das entidades que fomentam o desenvolvimento na questão dos bares e restaurantes na nossa cidade. E, é claro, um bom dia para todo o povo londrinense. Marcão, a questão da Rua Paranaguá tem sido pauta constante na Câmara de Vereadores, a Abrazel tem nos procurado bastante, moradores da Rua Paranaguá e das ruas ali que cruzam a Rua Paranaguá nos procuram bastante na Câmara de Vereadores, porque esse debate ele precisa ser de fato trazido ao poder público e nós precisamos tomar providências. Nós sabemos, Marcão, que alguns bares e restaurantes têm ali as suas normativas, obedecem à lei, porém, infelizmente, uma parte da sociedade, vem até o local, vai nas conveniências, acaba bebendo, pegando bebida fora dos bares e restaurantes, e aquilo ali se estende até tarde da noite. Ali as pessoas vêm com som alto, né? Tira ali as capotas das picapes, abre um som estrondoso ali e incomoda os moradores. Isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim. Algo que era para ser bom, que era para gerar emprego, renda, que era para fomentar entretenimento, acaba, infelizmente, se tornando algo que traz aborrecimento, chateação para todos os moradores ali da Rua Paranaguá e vizinhança. Então isso é muito ruim. Então a minha visão é que nós não temos que acabar, né, com os bares e restaurantes da Rua Paranaguá. Nós precisamos ter uma regulamentação disso, e precisamos aumentar a fiscalização do poder público para que
as pessoas não fiquem ali fazendo baderna. As pessoas acabam bebendo ali fora dos bares e restaurantes, só para você ter uma noção, e vão jogando garrafas de vidro na rua, no chão, né? Nas latas de lixo. Enfim, as pessoas, desculpa falar assim, mas elas acabam urinando, não tem às vezes banheiro para ir, acabam urinando na porta dos prédios, né? Tem ali alguns comércios ali que à noite fica fechado e que as pessoas no outro dia pela manhã, por exemplo, de sexta para sábado, no sábado tem que ficar jogando água, porque as pessoas urinam na porta do comércio delas. Isso é muito ruim, né? Isso é feio, né? É degradante. Então nós temos que chegar a um bom senso. Vamos ter que permanecer sim, mas de que forma, de que jeito, né? Aí nós sabemos que no estúdio tem alguns moradores, online tem alguns moradores. Saibam que vocês têm o nosso respeito e a nossa consideração, tá bom? Um abraço aí para todos vocês, parabéns por abordar esse assunto no programa, Marcão. E eu desejo aí sucesso e um ótimo final de semana para todos vocês. Tamo junto, conte com esse vereador, conte com a Câmara de Vereadores. Um abraço aí para o Giovanni Matos e vamos chegar num bom senso para que a população não perca e para que a gente possa fomentar aí o entretenimento ainda mais na nossa cidade. Um abraço para vocês, um ótimo sábado. Muito bem, Emanuel Gomes, presidente da Câmara de Vereadores de Londrina. Pelas imagens, dá para perceber que ele parou na estrada para gravar isso e mandar para a gente. Ele parou na estrada, ele está em viagem, está em Curitiba. E para você que nos está apenas nos ouvindo, então o Emanuel, ele parou em algum lugar em Curitiba e mandou essa manifestação. Que isso que é interessante, né? Várias entidades. Comprometimento, né? Comprometimento. Eu falei, cara, manda a sua opinião que eu preciso, não é? A gente precisa entender todos os lados da história e principalmente também do poder público. Eu tenho agora o Ângelo Pamplona, ele é presidente da Associação Comercial de Londrina, já agradeço desde já. Ângelo, muito obrigado pelo seu depoimento também. Coloca aí o Ângelo, por gentileza, dando o depoimento dele a respeito desse dilema da Rua Paranaguá. Bom dia, Marcão, bom dia, convidados. Sou o Ângelo Pamplona, estou como presidente da CIL. Cidades grandes têm uma tendência de alguns segmentos se concentrarem em um determinado local. Londrina não é diferente, isso aconteceu na Rua Paranaguá. Uma grande quantidade de bares e restaurantes se concentraram ali, em uma zona que também é residencial. Moradores se incomodam com barulho, o público, os frequentadores, os consumidores desses bares acabam também não respeitando muitas vezes as normas ali de silêncio em relação a determinados horários, e isso acaba incomodando os moradores. Por um outro lado, nós temos os bares que geram uma grande quantidade de emprego, renda e receita para a nossa cidade. Isso é importante para a nossa economia. Não podemos perder essa condição para a nossa cidade. E é importante que isso tenha uma harmonização, em que os moradores sintam-se respeitados em seus direitos, que os bares e restaurantes consigam trabalhar promovendo essa receita, essa renda, o desenvolvimento, o sustento ali de suas famílias também, porque os proprietários de bares e restaurantes também são trabalhadores, têm um compromisso social muito grande, pagam seus impostos, seus tributos, que não são poucos, e isso acaba trazendo uma necessidade para ambos. Então, ambos tenham essa necessidade de se equalizarem essa situação da melhor maneira possível, que seja um ganha-ganha para os dois lados. Então, a CIL torce para que isso aconteça, que os moradores se sintam respeitados, que os proprietários de bares e restaurantes tenham também a condição de trabalhar e que isso seja de uma forma muito harmônica e traga uma boa condição para ambos. Obrigado, um abraço, estamos à disposição. Muito obrigado, Ângelo Pamplona, presidente da ACIL. Então, Giovanni, a gente percebe que as entidades, a maioria delas, querem a conformidade, né? Sim, querem o alinhamento, né? Eu quero citar aqui, principalmente, agradecer também o envio do vídeo aí do presidente Emanuel Gomes, da Câmara Municipal, mas falando do vídeo do Ângelo Pamplona, da CIL e também do Ovanes Gava, lá de Cincoval, porque no comércio nós já tivemos dificuldade de loja, entendimento de lojas com moradores também, de uma loja com a outra, que coloca o som mais alto que a outra, nós também temos essas dificuldades. Mas nós precisamos do entendimento. E detalhe, aqueles que não querem resolver, eles não entram na discussão, porque sabem que estão errados. Os bares que não querem resolver não vêm para a discussão porque sabem que estão errados, os baderneiros estão na rua, né? Então a intenção de todos os projetos é fazer com que Londrina seja uma cidade boa para se investir. Nós queremos a vida noturna. Eu sonho com o calçadão ainda cheio de quiosques, com mesas. Hoje não é regulamentado mesa na calçada, eu sou a favor que tenha.
em alguns pontos que possam ter, né? Desde que não atrapalhe a acessibilidade. Tem gente que fala, Giovanni, você é contra isso. Não, sou a favor, quero ver a cidade movimentada. Mas Só que que ao seja mesmo organizada. tempo tem que ter organização para dar sossego para quem quer dormir. Recebi esse tempos atrás, seu Antônio Carlos, amigo nosso lá do Paranaguá, um vídeo que o neto dele falou assim, vovô, tem alguém na sala. Mas não, era um carro lá embaixo fazendo barulho. Então, são essas situações que nós devemos coibir. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Continuamos aqui para o próximo bloco com mais depoimentos e eu quero que você continue mandando mensagem para a gente também. Se der tempo, a gente coloca a sua mensagem aqui no ar. E a gente continua com o nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta na 91,7 com o assunto Rua Paranaguá. Não saia daí!
Muito bem, muito bem. Nós estamos de volta com o assunto Rua Paranaguá e seus dilemas, agradecendo já tantos convidados especiais. E nós temos mais um, o presidente da CODEL, Companhia de Desenvolvimento de Londrina, o Alex Canziani, que também fez questão de participar. Alex Canziani, eu quero saber a sua opinião sobre a Rua Paranaguá e seus dilemas. Olá, Marcão, bom dia. Aqui é o Alex Canziani, né, presidente da CODEL, com muita alegria, né? Eu não posso estar presente hoje, mas queria mandar um abraço para você, parabenizar a Rádio Pai Querer por mais essa iniciativa, parabenizar os nossos debatedores aí, o vereador Giovanni, né, um jovem vereador fazendo um trabalho muito atuante na Câmara dos Vereadores, parabenizar também o Celso da Brasel, o João, que é da Associação dos Moradores da Paranaguá, que representa os moradores aí na nossa Rua Paranaguá, dizer que essa discussão é de grande importância, né? Se por um lado nós temos a questão do respeito às pessoas, do sossego, né, das pessoas poderem ter o seu direito, né, de poder estar com as suas famílias nas suas residências. Por outro lado, também nós temos a questão da geração de empregos, do movimento da cidade, na geração de oportunidades para os cidadãos. Então, é um debate que, sem dúvida, merece reflexão. E eu quero dizer que, na minha visão, que mais nós precisamos ter chama-se equilíbrio. Como tudo na vida, é o equilíbrio que vai buscar a melhor solução, é a melhor proposta para que a gente possa atender, dentro do possível, todos os atores envolvidos nessa questão. Eu tive a oportunidade, Marcão, de participar de alguns cursos, inclusive da Universidade de Harvard, quando se busca negociação, e eu acho que esse é o caminho, se buscar a melhor solução para que a gente possa atender tanto a geração de empregos, como também o respeito às pessoas que moram na Rua Paranaguá. Então, um abraço a você, parabéns, e colocar a CODEL sempre à disposição. A CODEL está aberta para que a gente possa discutir, para que a gente possa intermediar também essa discussão e buscar o melhor caminho para a nossa querida e grande cidade de Londrina. Um grande abraço, parabéns a vocês e um bom fim de semana. Valeu, Alex Canziani, presidente da CODEL, muito obrigado mais uma vez, sempre muito prestativo. E eu tenho também, para finalizar os nossos links, eu tenho o Henrico Tamioso, ele é advogado, também presidente da Abrasel, Associação de Bares e Restaurantes. E aí, Henrico, qual que é a sua mensagem, meu amigo? Como eu estava falando, também as diretrizes do Código de Posturas, que, nosso entendimento, são até algumas diretrizes, regras inconstitucionais, porque condicionam a alguns tipos de atividades que usam de entretenimento a somente alguns locais da cidade. Isso contraria inúmeras questões que, enfim, a gente tem que falar isso num outro assunto, num outro papo, em outro dia, tá bom? Mas a regra é convivência, colaboração, bom senso, que todo mundo consegue trabalhar junto e viver junto. Valeu, até mais, pessoal, um grande abraço aí. Muito bem. Amigos, nós estamos finalizando com a sensação de dever cumprido. Nós tivemos Tenente Coronel Vila, o vereador Recife de Apucarana, o Marcelo Canhado, secretário de Planejamento, o Ovanes Gava, presidente do Sincoval, Emanuel Gomes, presidente da Câmara Municipal de Londrina, Ângelo Pamplona, presidente da CIL, Alex Canziani, presidente da CODEL, e agora o Henrique, presidente da Brasel. E também o senhor Jaime, que é o morador que se manifestou. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, meu amigo João, o que é que a gente pega de tudo isso, esse caldo efervescente? Olha, eu acho que esse debate foi importante. A gente mostrou todos os lados. Mais uma vez, eu como presidente dos bares da Rua Paranaguá, estou disponível para qualquer morador vir conversar. A gente precisa das demandas. Quem que está fazendo problema, soluções, a gente precisa chegar no consenso. Só para números para os ouvintes, hoje a Paranaguá gera mais de 450 empregos na cidade. São quase 5 milhões de impostos só a Paranaguá anuais são gerados. Então, assim, a gente tem que tratar com muito carinho. A gente sabe que tem problema com lixo ainda, que a gente está resolvendo com alguns comerciantes, mas a gente está lá muito mais para ajudar do que para atrapalhar. Muito bem. Henrique. Giovanni Matos, por gentileza. Muito obrigado, Marcão, parabéns por esse debate, realmente importante, Força de Segurança, Executivo, Câmara Municipal, Sociedade Civil Organizada, todos aqui unidos, dizendo em uma só voz, nós queremos resolver, ninguém está fugindo aqui de resolver o problema e nós precisamos de realmente bom senso dos dois lados, dos moradores, da
da Câmara Municipal, do Executivo e também dos bares, para que nós possamos resolver isso. É importante dizer, Londrina tem que ser uma cidade gostosa de viver. Gostosa para a pessoa ali sair na rua, poder ter seu momento de lazer, mas também para ter um momento de sossego. É isso que a gente busca aí, um meio termo, né? Para que nós possamos trabalhar, desenvolver a cidade e, ao mesmo tempo, dar essa tranquilidade para a população. Muito obrigado, Marcão, por abrir esse espaço. Na condição de vereador, estou à disposição. As pessoas podem entrar em contato comigo para dar sugestões. É por isso que nós colocamos os projetos, porque vem na população esses projetos para nós e nós estamos aqui para servir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Marcão. Celso Pimentel, vice-presidente da Bracel. Obrigado, viu? Marcão, foi um prazer, uma honra estar aqui com você, agradeço muito pelo convite. Você sempre está preocupado com essa cidade nossa maravilhosa, né? Nossos políticos, nossos representantes aí, todo mundo se manifestando, é bonito de ver isso. E o que eu acho é que isso aí falta um bate-papo, falta uma organização, né? A gente identificar quem são os baderneiros, seja as pessoas, seja alguns estabelecimentos, e a gente fazer uma correção. Não tá difícil, não. Eu acho que. É um encontro, né? Eu acho isso aí, Marcão. Dá pra então eu vou fazer essa proposta. Não entrou o senhor Antônio Carlos, não deu tempo do senhor Antônio Carlos entrar. Não entrou o Samir também, que é um morador ali que gostaria de entrar. Então eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma proposta de você se encontrar. Pode ser, Giovanni? Sim, com certeza. Pode ser, Giovanni? Pode ser? Pode ser, Celso? Então onde? Pode ser no H2? Opa! Lugar neutro? Pode ser? Pode. Então tá bom. Seu Antônio Carlos, quem mais? O seu Jaime, você entendeu? Quem mais? A gente leva alguns bares também. Ali. Pessoal de bares? Sim, a diretoria da Arpo ali, da Paranaguá, para estar com. Maravilha. Giovanni, você comparece? Vou lá, tranquilamente. Eu acho que sim, né? Pode ser no H2? Tem suco de laranja laranja pro Giovanni. Eu quero ir lá com o meu carneiro, Celso. Então tá bom. Quando é que pode ser? Hã? O que precisar, estamos lá. Aí que maravilha isso. Sabe por quê? Porque é necessário. Antônio Carlos, você está aqui nos ouvindo e nos assistindo, então. Seu Jaime, o Antônio Carlos, o Samir, que são os moradores, tá aqui o presidente dos bares e restaurantes do João Gouveia, o Giovanni Matos, vereador, o Celso, pode ser lá na H2, lá no Shopping Catuaí, que é um lugar neutro para vocês se encontrarem mais uma vez, que eu acho que é extremamente importante também, junto com o Henrique, que é o presidente da Brasel. Por que não? Por que não fazer disso uma reunião saudável e inteligente, já que vocês ouviram e viram tantas autoridades preocupadas em a gente morar cada vez mais? Eu concordo plenamente. Se eu morasse ali, tivesse filho pequeno, ou fosse uma pessoa de mais idade, qualquer que for a situação, realmente não é fácil você morar no lugar onde os baderneiros estão. Mas repete mais uma vez, onde mais acontece isso em Londrina? Não é só na Paranaguá, onde mais? Na Faria Lima, na Jamil Scaff, na Seu Euquinde, na Higienópolis, várias regiões da nossa cidade, nós temos esse problema, e não é só Paranaguá. Paranaguá é onde explodiu tudo isso, mas nós temos a cidade inteira e precisamos resolver. Muito bem. Estamos terminando o nosso bate-papo com a sensação do dever cumprido. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E eu tenho certeza absoluta que a gente estará junto na semana que vem. Isso eu peço a Deus. Muito obrigado. Até a semana que vem. São governo,